estudante do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E o que nós vamos aprender hoje? Vamos resolver situações e problemas envolvendo a subtração de números inteiros. Você lembra da regra para subtração de números inteiros? Vamos ver. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Memoriza isso. Adicionar o primeiro com o oposto do segundo número. Então, nós vamos treinar um pouquinho essa definição. Usando a afirmação acima, como podemos reescrever a seguinte expressão? Então, vocês terão que reescrever usando o que está escrito aqui. Ok? Tenta fazer no seu caderno, eu vou te dar um tempinho, a gente já volta. Conseguiu fazer? Vamos conferir então. Nós vamos adicionar, quer dizer, conta de mais. O primeiro número é o mais 10, com o oposto do segundo. O segundo é o mais 15, se tornou menos 15. Então essa é a reescrita e é isso que a gente tem que fazer sempre que aparecer uma subtração. Vamos pensar. José depositou em sua conta bancária as importâncias de 300 e 200 reais. Posteriormente, retirou 350 e 250. O saldo de sua conta corrente representado com números inteiros é de quanto? Vamos calcular. Toda vez que a gente fala depositou, a gente está falando de um número positivo. Então, mais é dinheiro que entrou na conta dele, né? Então, positivo. Toda vez que ele retirou dinheiro, saiu da conta dele. Então, a gente vai representar isso com o sinal de menos. Montando a expressão. Depositou 300, depositou 200, tirou 350, tirou 250. Para a gente resolver essa continha, dica, números com sinais iguais, nós vamos somar e vamos repetir o sinal. O 300 e o 200 têm o mesmo sinal, os dois são positivos, então vamos somar 300 com 200 dá 500, repete o mesmo sinal, sinal de mais, mas o mais no início da expressão pode ficar escondido, não precisa aparecer. Esses dois números são negativos, com sinal igual, então nós vamos somar os dois, vai dar 600 e repetir o sinal de menos entre eles aqui. Agora, nós temos dois números com sinais diferentes, então agora é outra regrinha, nós vamos diminuir e pegar o sinal do número maior. O maior é 600, então eu vou pegar o sinal do 600 para colocar lá na resposta. Respondendo a nossa pergunta, então, o saldo da conta bancária de José é de menos 100 reais, ou seja, é um saldo negativo, ele está devendo dinheiro para o banco. Vamos praticar isso em outro exercício agora. O professor de Educação Física organizou um campeonato de futebol de salão entre os alunos das 6ª séries. Veja na tabela o total de gols que cada time marcou e sofreu nesse campeonato. Então, nós temos aqui 5 times, 5 turmas. Para cada time nós temos o gol pró, o gol contra, então o gol que ele marcou e a quantidade de gol que ele sofreu, e nós precisamos do saldo de gols. Então, saldo de gols, lembrando, você vai fazer uma conta de menos, gol pró menos o gol contra. Com base nessa tabela, calcule o saldo de gols de cada time. Depois, que equipe ficou com o maior saldo e qual o menor? Então, aí você vai comparar os resultados que você encontrou aqui. Tempinho para você conseguir resolver isso no seu caderno e a gente já volta.
Tempo esgotado. Conseguiu? Vamos verificar. Primeiramente, vamos analisar a situação do sexto A. Ele tinha 10 gols pró e 18 contra. Para calcular o saldo de gols, 10 menos 18, que é gol pró menos gol contra. 10 menos 18, números com sinais diferentes, nós vamos diminuir e pegar o sinal do maior. O maior é o 18, 18 tem sinal de menos, então a resposta tem que ter o sinal de menos. Então, o saldo para o sexto A foi de menos 8. Vamos colocar aqui o sexto B. Tinha 14 gol pró, 10 de gol contra, 14 tira 10, fica 4. Mais 4. O mais, lembrando, pode ou não aparecer aqui, nós vamos deixar o sinal de mais para dizer que ele ficou com saldo positivo, para ficar mais claro. No time do sexto C, 13 tira 17, números com sinais diferentes, nós vamos diminuir e pegar o sinal do maior, o maior é 17, então pega o sinal de 17 na resposta. Então ficou com saldo de menos 4. No sexto D, 15 menos 7, números com sinais diferentes, diminui, vai dar 8 e pega o sinal do maior. O maior é o 15, mas não tem sinal na frente do 15. Então, lembra que é um sinal de mais que está ali escondido. E esse sinal de mais é que vai na resposta. Para o sexto E, 12 menos 12, 12 menos 12, 0, né? A soma de dois números opostos, o resultado será sempre 0. Então, completando a tabela, ficou esse o saldo de gols de cada time. E agora, que equipe ficou com o maior saldo? Quem que está melhor aí? Analisando todas as situações, o sexto D está melhor, porque ele ficou com saldo positivo com 8. E qual equipe ficou com o menor? Quem está na pior situação? Para facilitar teu raciocínio, faz uma comparação com dinheiro. Aqui está devendo R$8, aqui tem R$4, aqui está devendo R$4, aqui tem R$8 e aqui você não tem dinheiro, mas também não tem dívida. Qual que é a pior situação? O menos 8, onde a tua dívida é maior. Então, o maior saldo de gols foi do sexto D e o menor saldo de gols foi do sexto A. Tudo bem? Vamos praticar outro exercício. No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de menos 9 graus Celsius. E a temperatura fora do freezer é de 22 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa desse freezer? Então, diferença, lembrando, conta de menos, né? Então, você vai ter que fazer uma subtração aqui. Quem? Quais temperaturas? A temperatura maior menos a temperatura menor. Vou dar um tempinho aí para você tentar organizar esse pensamento no caderno e a gente já volta.
voltamos. Vamos conferir o seu raciocínio então. Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Temperatura máxima, que é a temperatura externa, de 22 graus Celsius, menos a temperatura que está dentro do freezer, de menos 9 graus Celsius. Aqui nós temos uma subtração de números inteiros, então nós vamos ter que usar a regrinha que a gente viu no início do vídeo. Nós vamos trocar o sinal de menos por um de mais e escrever o oposto do segundo número. Ou usando a notação simplificada para ficar mais rápido, você repete o primeiro e inverte o sinal do segundo. De menos 9 vai ficar mais 9. Agora, números com sinais iguais, nós vamos somar os dois e a resposta vai repetir o mesmo sinal. Como os dois números são positivos, a resposta será positiva. Sinal positivo, pode pôr ou não pôr. Então, ficou 31 graus. Então, a diferença é de 31 graus. A variação de temperatura do que está dentro do freezer e a temperatura fora, que é o ambiente, deu 31 graus. Tudo bem? Acertou? Vamos em frente. Vamos praticar mais um exercício. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas cidades no dia 2 de dezembro. Então, nós temos a cidade de Nova York, a mínima de menos 11 graus e a máxima foi de mais 11. Toronto, uma cidade que teve como mínima de menos 12 graus e a máxima de menos 7 graus. E de Moscou, menos 7 graus como mínima e menos 2 como máxima. Então, tendo essas informações, qual foi a variação de temperatura nessas cidades? Então, você vai calcular a variação de temperatura para Nova York, depois você vai calcular a variação de temperatura para Toronto e depois vai calcular essa variação de temperatura para Moscou, ok? Então, são 3 expressões que você vai ter que montar aí no seu caderno e resolver. Tempinho para você. Tempo esgotado. Vamos conferir aí? Então, antes vamos reler as informações que a gente tem. Para a cidade de Nova York, a mínima é de menos 8 graus e a temperatura máxima é de mais 11. Para a cidade de Toronto, a mínima é de menos 12 graus e a máxima é de menos 7. Para Moscou, a mínima é de menos 7 e a máxima é de menos 2. Vamos para os cálculos. Mas antes, vamos situar essas cidades aí no mapa, no mundo, vamos ver onde elas ficam? Nova York é uma cidade dos Estados Unidos, então veja aqui o mapa dos Estados Unidos e olha onde ele fica, bem pertinho do Canadá, aqui em cima nós temos o Canadá. Aí descendo aqui no mapa a gente teria México e vai descendo até chegar no nosso país, o nosso Brasil, ok? Então só para localizar você de que cidade que a gente está falando. Então Nova York, nós vamos calcular a variação de temperatura fazendo temperatura máxima menos a temperatura mínima. Temperatura máxima é mais 11
menos a temperatura mínima, que é menos 8. Temos aqui uma subtração de números inteiros, então vamos repetir o primeiro número e trocar o menos 8 pelo oposto, trocar o segundo número pelo oposto a ele. Então vai ficar 11 mais 8, 19. Então a variação de temperatura em Nova York ficou então 19 graus. Vamos agora calcular para a cidade de Toronto, mas também vamos primeiro situar no mapa, né? É interessante a gente saber aonde fica. Toronto é uma cidade, então, do Canadá. Veja, Estados Unidos aqui, a gente tinha visto a cidade de Nova York, Toronto está aqui. A distância aqui entre Nova York e Toronto parece pequena aqui nesse desenho, né? Mas se você fosse viajar de carro de uma para outra, você ia gastar aproximadamente 8 horas. Fazendo um comparativo aqui com o nosso país, seria mais ou menos você sair da cidade de Curitiba, indo até a cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Então não é tão perto assim. Mas agora vamos para os cálculos. Cidade de Toronto, fazendo a temperatura máxima menos a temperatura mínima. A máxima, menos 7 graus, menos a temperatura mínima de menos 12 graus. Temos também uma subtração de números inteiros. Então, repetimos o primeiro e escrevemos o inverso, o oposto do segundo número. Então, de vez de menos 12, nós vamos escrever mais 12. Na operação, números com sinais diferentes, nós vamos diminuir, vai dar 5 e pega o sinal do número maior. O maior é o 12, então o sinal do 12 que vai ficar aqui na resposta. Então, a variação de temperatura em Toronto foi de 5 graus Celsius. Agora vamos falar um pouquinho da cidade de Moscou. Então, Moscou é uma cidade que fica na Rússia. Então, observando aqui o mapa, o país de Portugal, o país da Espanha, França e bem lá para trás, então, a gente tem a Rússia e a cidade de Moscou. A gente estava falando da cidade de Toronto e olha onde vai ficar Moscou, né? Aqui, ó, a gente tem uma visão mais global da situação. Se você fosse de avião de uma cidade para outra, você ia gastar 14 horas. Então, é muito longe. Então, veja aqui, Estados Unidos, Toronto, se você desce, nós temos aqui o nosso país, Brasil. Então, só para localizar, situar você aí de 3 cidades que os nomes aparecem bastante na mídia. Então, agora calculando a variação de temperatura para Moscou, temperatura máxima de menos 2, menos a temperatura mínima que é menos 7. Temos uma subtração de números inteiros, então repetimos o primeiro e o segundo número a gente vai trocar pelo inverso desse segundo número. Então, ao invés de menos 7, nós vamos escrever mais 7. Na nossa expressão, números com sinais diferentes, nós temos que diminuir, vai dar 5, e na resposta nós vamos usar o sinal do número maior. O maior é o 7, o sinal do 7 é mais, então vai ficar mais. Observem que aqui, nos nossos 3 exercícios calculados, não aparece o sinal de mais, né? A gente está falando de variação de temperatura, mas ele está escondido, porque o sinal de mais pode ficar omitido. E quando a gente está falando de variação, a gente vai falar de um número positivo, né? Eu quero saber quanto que ele está mudando de um para o outro, ok? Então, 19 graus Celsius é o mesmo que mais 19 graus Celsius. 5 graus Celsius é o mesmo que mais 5 graus Celsius. 19 seria o mesmo que mais 19, 5 seria o mesmo que mais 5, e aqui também a mesma situação, deu o mesmo resultado. Tranquilo? Então não esqueça, toda vez que pedir variação de temperatura, você vai usar a temperatura máxima menos a temperatura mínima, ok? Agora uma atividade mão na massa, um desafio para vocês. Vocês vão copiar esse desenho no seu caderno, nós temos vários círculos e nós temos vários números. Vocês vão ter que colocar em cada círculo 3 números, de modo que a soma desses 3 números, o resultado seja sempre 0, ok? Então, vocês vão colocar o menos 1 aqui, não pode usar em nenhum outro lugar desse círculo novamente. Vai colocar o número 5 aqui, não pode usar em outro lugar. Mas quando fizer a soma dos 3 números dentro do círculo, o resultado vai ter que ser 0. Ok? Então, vocês vão usar esses números aqui. Todos eles, cada um vai se encaixar no lugar certinho. Vou dar um tempinho aí para você copiar essa atividade, esse desafio aí no seu caderno.
Copiou certinho? Então, beleza. Bom, com isso, fechamos nossa aula. E o que nós aprendemos? A subtração de números inteiros. E a gente viu casos do nosso cotidiano, onde tem aplicação desses números inteiros. Ok? E ficamos por aqui. Até a próxima.